Boa noite, meninas. Nós vamos falar essa noite um pouquinho sobre decisão, né? Desde o momento que a gente acorda, se vocês não estiver ouvindo, dá um toque aí que daí eu falo mais alto, tá? Então, a gente toma decisão, né? Todo momento, desde a hora de acordar até a hora de dormir. E diz que tem um estudo, eu nunca cheguei a contar, né? Mas diz que a gente toma mais de 30 mil decisões por dia. Olha só. Desde o momento que a gente acorda, né? Eu decido tomar café, decido primeiramente acordar, né? Porque eu, de repente, podia ficar na cama o dia todo, né? Dormindo. Tomar café, tomar banho, trabalhar, ou trabalhar em casa, né? Ou ficar com os filhos, né? Muita gente aqui optou por ficar em casa e cuidar dos filhos e estavam trabalhando fora. E, né, a gente geralmente toma uma decisão e não é assim, colocar uma arma na sua cabeça e faz isso, não vai morrer. Não, né? A gente tem livre-arbítrio. Né? A não ser se for uma criança, mas é outra história, né? Que daí tem todo aquele cuidado especial que está aprendendo, né? Mas nós adultas decidimos diariamente tomar decisões, né? E né, nós decidimos que estamos em casa, né? Fazer comida gostosa para a nossa família, cuidar da casa, brincar com os filhos, né? Ter aquele tempo gostoso, ter o tempo, primeiramente, né? No nosso secreto, né? E todos os dias temos essas pequenas decisões, né? Mas também temos as decisões que já tivemos que tomar, que são decisões mais importantes, que não são dessas rotinas diárias, que sim, algo que ficou marcado para a vida toda, né? Por exemplo, sair de um emprego, ou ir para um novo emprego, ou ter um filho, né? Fazer uma viagem longa, ou negar algo que até parece ótimo aos olhos humanos. Talvez até aquela decisão de não comer aquele brigadeiro gostoso, porque talvez está de dieta e decidiu não comer, né? Quantas decisões? Umas são fáceis, outras são até difíceis. Outras, a gente toma a decisão sem saber que está tomando a decisão, né? Que está no automático, né? Por exemplo, tô com vontade de fazer xixi, né? Vai no banheiro, né? Ou às vezes a gente tem aquela decisão preguiçosa, né? Hoje estou com preguiça, né? Não vou cozinhar uma comida boa, vou fazer um miojo, ou fritar um ovo, né? Enfim, nós só não decidimos algumas coisas, né? Que até não vou entrar no mérito aqui, né? Mas, por exemplo, da família que a gente vê isso, a gente não pode decidir, né? Mas a gente todos os dias e outras coisas mais, né? Mas, enfim. Aqui eu quero me aprofundar mais na decisão espiritual, que como nós, cristãs e filhas de Deus, temos que, né, tomamos essa decisão diariamente e devemos e somos guiados pelo Espírito Santo, não pelas vontades carnais e da alma, como está escrito em Romanos 8, 14 a 16. Se alguém quiser ler. Romanos 8, 14 a 16. Eu posso ler. Obrigada. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente terem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? Até o 16? Obrigada. Isso. Muito obrigada. Que maravilhoso isso, né? E agora, eu vou contar um pequeno testemunho da minha vida, né? Que eu acho que muitos não conhecem. Eu nasci em berço cristão, né? Meu pai e minha mãe luteranos, os pais deles também, né? E assim foi. E a mãe, ela sempre me levava à igreja. Eu sou muito grata à minha família, né? Meu pai, ele viajava muito, ele quase não estava em casa, mas quando ele estava ali também, eles eram bem assim,
tentavam ser bem certinhos dessa parte, né, de levar a igreja, até porque antigamente não era igual hoje, né, todo final de semana era mais difícil, era culto uma vez por mês, eu sou do Paraná, do interior, então, não sou de Pato Branco daí, sou lá de Rondon, então, Marechal Cândido Rondon, e aí Porto Mendes, que também é ali pertinho, então era bem difícil o acesso, né, dos pastores e tudo mais, e então, até, né, a mãe ia de bicicleta, o pai levava as crianças, nós somos em 8 filhos, então, tiveram algumas dificuldades aí no caminho, mas sempre a mãe, ela tomou essa decisão de levar a gente, né? Nós não tínhamos uma vida luxuosa, não tínhamos uma vida tranquila financeiramente, mas a maior riqueza que meus pais me deram, e eles me ensinaram o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. E isso ninguém tira de nós. Eu sou grata. Eu sou muito grata a eles por isso. E, claro, teve brigas, teve discussões, né, na família e tudo mais, mas em meio a tudo isso, a mãe, apesar de todas as dificuldades, ela nunca deixou de ir para a igreja, né? A fé dela é muito grande. Aqui não vou entrar no mérito, né? Mas a gente sabe que existe a questão até um pouco da religiosidade, mas a gente sempre foi pautado na Bíblia, né? Nada de outras seitas e tudo mais, porque quem já foi, quem conhece, sabe que é realmente a palavra de Deus. Então, né, eu fui na escola bíblica, na doutrina e tal, e aí depois de grande, né, depois de fazer a doutrina, né, a mãe, ela não obriga mais a gente, depois de grande. Aí, ela falou, né, ela cumpriu o papel, ensinou os filhos, né, os 8 filhos no caminho, graças a Deus, hoje, assim, alguns não são, não vão na igreja, mas todos, né, sabem no coração, porque a mãe e o pai cumpriram, que diz Provérbios 22:6, que educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, isso, assim, a mãe e o pai, eles fizeram, né? E aí ela sempre deixou a gente, né, depois, ela sempre falava assim, né, vocês têm o livre-arbítrio, tem que cuidar para não confundir liberdade com libertinagem. E ela nunca foi muito de falar assim, mas é o exemplo que dizia mais, né? Tanto que eu nunca gostei de balada, né? Eu sou muito, assim, mais de natureza e tal, do que essas outras coisas que não me... Né? Eu não me interessava por essas coisas. Mas a mãe nunca proibiu, mas também nunca... Todos os meus irmãos, na verdade, né? São mais, assim, até mais conservadores, digamos assim. E aí, né, passou o tempo, casei, tive 2 filhos, correria do dia a dia, e aí vai indo, né, e tal, trabalho, né, e enfim, deixando um pouquinho essa prioridade de buscar a Deus de lado, né, eu orava em casa, ia na igreja, mas, né, não assim, assiduamente e tal, e aí no mês passado teve a pandemia, né, até a Miriam comentou isso hoje à tarde. E aí eu deixei de trabalhar fora, fiquei em casa com os filhos, sem aula, né? E eu agradeço muito a Deus por isso, porque eles estavam na creche praticamente o dia todo e eu trabalhando, enfim, né? E aí eu comecei a ter mais contato com a palavra de Deus, comecei a fazer um curso que me ajudou bastante no início do ano, mas depois ele parou e depois retomou lá em setembro. Mas foi um curso que chama Mulher Única, tem até um livro, quem se interessar depois, mas esse livro é muito bom, né? Tudo assim baseado na Bíblia também. E aí o que mais me demonstrou, eu ia lendo, tenho um caderno de exercícios e eu procurava, via vídeos, né? E me demonstrou mais interesse, mais a fundo no que eu estava estudando. E daí, em junho, se eu não me engano, eu conheci a Fábia através de um grupo de WhatsApp de estudos da Aline, e ela convidou a Fábio para participar e ela aceitou, né? E aí, né, ela fez algumas ministrações também nesse estudo do WhatsApp, né, da Aline, terça-noite. E aí, um dia ela me mandou mensagem, eu falei,
nossa, primeiro vem aquele, né, eu passo atrás, né, tipo, mas são mensagens tão lindas, a primeira mensagem que ela mandou deu um nó na garganta, assim, não consegui nem responder, e, né, e aí depois, aí, com o passar do tempo, né, ela sempre muito gentil e muito simpática e muito doce com as suas palavras. E aí veio aquele ceticismo da minha parte, né? Mas quem será que é ela? Será que é de Deus mesmo? Será que ela não está querendo, né? Tipo, aquela coisa assim do eu, ou até mesmo a voz do inimigo, né? Querendo colocar na minha cabeça, né? Mas com o tempo, né? A gente foi conversando, eu fui tendo confiança em me abrir com ela e tal. E aí a gente começou a conversar, acho que talvez uma vez por semana no telefone, enfim, mas depois logo parou, mas enfim, a Fábia, ela me ajudou muito, assim, nas minhas dúvidas, que eu tinha algumas dúvidas bíblicas até, tipo, de como ela me incentivou até, não, eu perguntei como é que é melhor ler a Bíblia, né, porque, tipo, de Gênesis, tipo, daí ela deu a dica, né, não, é melhor de Lucas até Apocalipse, depois vai até Gênesis, né, Lucas, se eu não me engano, né, e aí, né, assim foi. E nesse curso que eu estava fazendo também, a líder do curso, ela indicou alguns vídeos de algumas pessoas cristãs para assistir. E eu comecei a assistir e tal, e aí acordava de madrugada, orando, lendo a palavra, ouvindo esses vídeos. E também teve uma ministração de uma líder evangélica que também fez orações da madrugada, que daí eu participei por um tempo, e foi muito edificante para a minha vida, né? E foram vários dias de madrugada, ali a Bíblia, orava de joelho, chorava, escutava louvor, ministrações, orações da madrugada, enfim. Ano passado tomei a decisão de ser mais cristã, né? Então, eu quero mais, eu desejo mais. Eu pedi em minhas orações, Pai, eu quero te conhecer mais, quero ter mais intimidade contigo, quero viver de acordo com a tua vontade, não com a minha. Não servir a Deus e as pessoas, não querer agradar a todos, porque isso é impossível, né? Não ter uma vida morna. Um dia até eu comentei com a Fábio, não quero ter uma vida morna, quero ter uma vida quente. e tentar cada vez mais ser mais semelhante a Deus. Sei que isso a gente só será na eternidade, quando a sua glória resplandecerá sobre nós e seremos iguais a Ele, mas aqui na Terra nós queremos tomar a decisão de estar atentos à sua vontade. E decidi amar todos os dias a Cristo e querê-lo conhecer mais e mais e quero cumprir o propósito que ele tem para minha vida ainda, mesmo eu não sabendo qual é, mas eu sei que o principal é servir, porque Jesus veio para servir e não para ser servido. E agora eu vou entrar num estudo que a gente tem 10 pontos. Eu vou até repassar rapidamente, porque eu estou vendo que já passou 10 minutos, é isso? Não sei, 15. Qualquer coisa, Fábio, faz aí que eu acelero. Como podemos tomar decisões sábias que agradam a Deus segundo a sua vontade? Né? Esse texto, eu peguei base num texto de David Cloud, que foi traduzido para o português, né? Mas são 10 itens que aqui eu vou abrir um pouquinho mais. Que o primeiro está em não se estribe no seu próprio entendimento, que está lá em Provérbios 3:5, né? Que confia no Senhor teu Deus e não se estribe no teu próprio entendimento. E se alguém quiser ler Provérbios 28, 26... Eu posso ler 28 e 26? Isso. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Essa versão é NVI. Obrigada. A versão ARA, atualizada, revista atualizada de Almeida, o que confia no seu próprio coração é insensato, mas quem anda em sabedoria será salvo.
né? Que na NVI é não cair em perigo, né? E também Jeremias 17:9 diz assim: o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então, quem confia no seu próprio entendimento não segue a vontade de Deus, porque, no geral, de repente toma as decisões erradas. E por causa de corações decaídos, não temos a capacidade de tomar por nós mesmos a decisão sábia. Até a Miriam comentou, né, hoje à tarde, sobre lá Adão e Eva. Então, nós temos, né, a gente sabe que desde lá, né, nós temos esse pezinho para o pecado, né? Então, nós devemos sempre buscar a Deus e confiar exclusivamente nele. E também a Marina, hoje de manhã, né, teve cura para muita gente aqui, e também foi a decisão das pessoas tomarem. Eu vi que a Fábio já mandei, porque foi a decisão que ela tomou no momento ali de mandar perdão para os filhos. A Adri também comentou ali, enfim, né? Isso são decisões, né, baseadas na palavra de Deus, no Espírito Santo guiando. E como a gente faz isso, né? Lendo a Bíblia diariamente, pois ali está a vontade do Senhor que Ele quer para a nossa vida. E através dela que Deus fala conosco e a gente conhece mais. E é o único livro onde que o autor está junto, né? É uma delícia isso, né? E aproveitar cada oportunidade para crescer na graça do Espírito. Hoje à noite vocês tomaram a decisão de estar aqui ouvindo um pouquinho mais, né? Como diz a Célia, do pão quentinho. Eu amei essa frase dela, né? De estar se alimentando do pão quentinho diretamente do céu. E confio no Senhor e lhe peça mais sabedoria. Até aqui, abrindo um gancho assim, a gente tomou a decisão de domingo estar lá reunido no encontro do Tropa presencialmente. Claro que uns têm a vontade disso, decidem ir, mas devido à distância não dá. Mas também, né, são decisões que a gente toma para a nossa vida, né, que fazem a diferença. Às vezes eu poderia não ir, não, eu não vou, né? Vai chover, enfim, não sei, vai dar sol, em nome de Jesus. Então, mas aí vai ser só mais um dia de repente, eu vou ficar em casa assistindo TV, né? Mas lá eu sei que vai agregar. E, né? Confie no Senhor, Ele peça mais sabedoria. No próprio Provérbios 3:5, mas é aqui só complementando o versículo 6, né? Que o 5 e 6, agora eu vou ler na linguagem de hoje. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Em vez de nós confiarmos no nosso próprio entendimento, devemos nos lançar ao Senhor, implorando-lhe sabedoria. Lá em Tiago 1:5 fala, né, que se você, né, peça a Deus sabedoria, e Ele te dá. E direção, em cada direção importante. Deus prometeu guiar o seu povo, mas nós devemos buscar a sua orientação e não somente presumi-la. E devemos reconhecê-lo em todos os caminhos. Desde ao acordar, ver uma borboleta, né, como a Dai comentou hoje à tarde, o arco-íris, né, todas as obras perfeitas do Senhor. Deus nos ensinou em sua palavra a orar especificamente e decididamente sobre todos os assuntos. Às vezes, de repente, não vou fazer, né, porque Deus já sabe o que está no meu coração, então não preciso conversar com Ele. Mas não, apesar de que Deus já sabe que está no nosso coração, antes mesmo da gente falar, Ele conhece sim o nosso pensamento, mas Ele é um Deus ciumento, Ele ama quando a gente fala com Ele, quando a gente se direciona a Ele, quando conversamos com Ele, quando a gente dá o nosso melhor e querer o adorar, né? E temos somente Ele como caminho, verdade e vida. O ponto 3, para tomar as decisões sábias, ande na luz. Se alguém quer ler 1 João 1:5, 6. Também tenho depois 1 João 2:11. Não, 1 João 1:5 a 6 e 1 Pedro 2:11. 1 João 1:5 e 6? Isso. Obrigada, Sô. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma.
Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Muito obrigada. Alguém quer ler 1 Pedro 2,11? Eu leio. 1 Pedro 2:11. 2,11. Amados, insisto que, como estrangeiros e peregrinos, 1 Pedro 2:11, tá certo? Insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Muito obrigada. Até 1 Pedro 2 ali, né, ele fala sobre a conduta do cristão, né? E ele complementando os 2 versículos, obrigada, Priscila e Suzana. Quando um crente é desobediente, é até cínico, né, em relação aos pais, outras coisas, tem a controvérsia ali, né? Porque se ele é grosseiro, cínico, ou amargo, ou exerce, talvez, né, o marido exerceu um autoritarismo sobre a esposa, ou quando a esposa deixa de demonstrar a devida honra ao marido, ou mentindo, ou furtando, ou amando mais as coisas deste mundo, as orações são interrompidas e eles não terão sabedoria para tomar decisões sábias, porque se andam nas trevas, né, como diz ali, mentimos e não praticamos a verdade. Então, Deus é luz, nós andamos na luz. E decidir coisas importantes num estado de espírito decaído, com certeza é uma receita para o desastre, porque muitos crentes que estavam com seu coração afastado de Deus, talvez tomaram uma decisão errada, ou assumiram um emprego, algum campo errado da educação, ou da relação de companheirismo, né? E desenvolveram amizades sobre as quais talvez irão, ou até se lamentaram já profundamente, né? Então, esse é mais uma dica aí para sempre não tomar a decisão com o espírito decaído. E o quarto, deleite-se no Senhor. Salmos 37, 4 e 5. Alguém gostaria de ler? Eu leio, Cris. Obrigada. Peraí, deixa eu achar aqui. Salmos 37. 4 e 5. Tá, peraí. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém. Amém. Muito obrigada. A melhor e mais gostosa maneira de conhecer a vontade do Senhor é tendo satisfação nele. A minha expectativa é estar somente em Deus. Porque se eu estou com expectativa, até na Fabiana, que tem um grande conhecimento, que é uma pessoa que cada dia anda mais próxima a Jesus, eu posso talvez me frustrar, porque ela é humana, ela é pecadora, e se eu olhar somente para Cristo, nunca eu me frustrarei. Então, a minha expectativa deve estar somente nele. E a sua vontade não é conhecida por quem assume a vida cristã através de um simples fazer ou não fazer. Ela é encontrada pelos que conhecem a Deus e nele se deleitam. Então, quando assim agimos, Deus coloca os desejos corretos em nosso coração e em seguida realiza esses desejos. E quanto mais a gente estuda a palavra de Deus, menos temos o desejo de praticar o mal. Porque a gente sabe que Deus não vai se agradar disso. E a gente toma a decisão de querer agradar a Deus em tudo. Ponto 5. Nunca tome uma decisão que o leve a desobedecer ao ensino da Bíblia. Em João 8, 31 a 32, eu vou ler na versão NVI, diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a vontade de Deus? Como sabemos encontrá-la? Né? Basicamente, a vontade de Deus é que obedeçamos a sua palavra. Né? Jesus escreveu
nesse versículo, né? Andar na minha palavra, né? Então, qualquer decisão que nos leve a desobedecer a Bíblia é contrária à vontade de Deus, sem exceção alguma. Isso é o que significa viver pela fé. Viver pela fé é simplesmente crer em Deus e obedecer a sua palavra. Né? Romanos 10, 17. Significa tomar decisões embasadas na Bíblia, em vez de nos sentimentos ou nos desejos da alma ou do corpo, ou em circunstâncias. Né? E nós devemos confiar em Deus, pois Ele abrirá as portas. Talvez não do nosso jeito, como a gente quer, mas com certeza melhor. E também a Bíblia nos diz para não associarmos com o mal, nem com a idolatria. Aqui tem vários versículos bíblicos, mas que eu não vou falar devido ao tempo. Mas viver pela fé significa que não me associarei às coisas que não são da vontade de Deus. Por exemplo, frequentar baladas, ou uma escola pagã, ou conseguir um emprego num lugar que exige a participação de coisas deste mundo, ou fazer coisas erradas, né? Pois ali está mais próximo do pecado, estarei automaticamente me afastando de Deus. Às vezes achando que é inconsciente ou até mesmo inofensivo, mas desagrada ao Senhor, pule fora. Com certeza Ele abre portas. E quando desobedecemos a Bíblia, não podemos esperar a bênção, apesar de que Deus é um Deus de infinita misericórdia, e se nos arrependermos, Ele nos perdoa, e mesmo decisão errada, Ele nos perdoa, e Ele nos abençoa. Mas talvez a gente, de repente, quer fazer a coisa errada e falar, ai, Deus me abençoa, né? E agora? Mas primeiro devemos ter a certeza que os nossos planos estão de acordo com a vontade de Deus, para em seguida, com razão, pedir e esperar a bênção do nosso Pai. O sexto ponto é não tema a Deus, não tema o homem, perdão, não tema o homem, tema somente a Deus. Provérbios 29, 25. Alguém gostaria de ler? Eu leio, peraí. Vinte e 25? Isso. O medo humano sempre arma ciladas, mas quem confia em Yahvé, o Senhor, vive em segurança. Amém. Obrigada, Adri. De nada. Então, não tema o homem, tema a Deus. Se alguém pede para fazer algo errado, chefe, pai, mãe, esposo, enfim, não vou fazer, porque eu temo ao Senhor e não tenho medo dos homens. Mas se eu não estou firme em Deus, ou perto dele, aí vou temer ao homem e me sujeitar às vontades dele, por medo de perder emprego, etc. Isso desagrada a Deus. Então, né, de repente, no emprego, se o chefe pedir alguma coisa que não é de acordo com o correto, que você sabe, se a gente teme a Deus, tem Ele como nosso único e suficiente Salvador, e mais que isso, né, a nossa confiança está nele, e a Ele é tudo, né? Nós não vamos ter medo de falar, não, isso eu não vou fazer, me desculpe, está errado, né? De repente, pode até me demitir se quiser, mas eu temo a Deus, então não vou fraudar, não vou fazer um relatório errado só para a empresa toda aqui, etc. E Marcos 8:38 diz o seguinte: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Olha só. Então, em Mateus 10:37 também diz o seguinte, Mateus 10:37, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Ele não está dizendo para não amar, ele diz que quem ama a mais, né? Quem ama mais. Então, até aqui o David Cloud ele colocou um exemplo de uma pessoa que ele conheceu, ele até conheceu a Cristo através dessa pessoa, que a mulher pediu para ele parar de pregar.
esse pastor parar de pregar porque ela não estava gostando e provavelmente porque estava com ciúme, né? De repente, não sei, não estava explicando isso ali, mas era para ele parar de pregar. Só que ele falou que não ia abandonar essa missão dele, né? E ele implorou para a mulher não fazer isso. Eles tinham um filho, né? E continuou o seu ofício, né, e tal. Só que ela não gostou e ela simplesmente se separou dele, levando o filho. E o coração do homem ficou arrasado, mas ele recusou-se deixar de pregar, obedecendo assim ao comando de pregar a palavra de Deus. Claro que seria muito melhor, né, os três juntos, né, mas talvez o coração endurecido da mulher não permitiu. E ele tomou a decisão, mesmo que foi dolorida para ele, de continuar pregando. Honre a autoridade, ponto 7. Romanos 13, 1. Alguém quer ler? Posso ler Romanos 13, 1? Isso, obrigada. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Obrigada. Depois, se alguém quiser procurar Efésios 6, 2, esse é um mandamento bem lindo. E eu vou ler Hebreus 13, 17, que diz o seguinte: obedeçam aos seus líderes e submetam-se às autoridades deles. Eles cuidam de você como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles lhe seja uma alegria e não um peso, pois isso não será proveitoso para vocês. Qual que é Efésios né? do que, Cris? Efésios 6, 2, eu leio. Ah, tá. Obrigada, Cris. Honra teu pai e tua mãe, e este é o primeiro mandamento com promessa. Como promessa, né? Então, para que vais bem e viva muito tempo sobre a terra. Então, na maioria das vezes, obrigada, quando as pessoas discordam das autoridades, elas não fazem na base das escrituras, mas sim dos seus próprios pensamentos e opiniões. Ah, eu não vou respeitar esse negócio de pandemia, mas por quê? Porque quer ir lá na balada, ou quer fazer, né? Enfim. Ou às vezes quer bater de frente, esse negócio de ativismo, né, e tal e coisa, mas não está baseado na escritura, não está pautado, porque nós, como os filhos de Deus, temos que respeitar a autoridade, né? E glória a Deus também, porque a gente, com a inteligência que Deus nos deu, a gente acha outro meio também da gente se reunir. Quantas pessoas não são alcançadas, né, como falaram até do exterior aqui dessa sala do Zoom, né? Então, quando eu achar que uma autoridade não está agindo corretamente, eu devo perguntar a mim mesmo: será que eu tenho uma escritura para me comprovar que esse líder está agindo de modo incorreto? Ou apenas estou enganado nesse ponto? À luz de muitos mandamentos da escritura de obedecer os que governam sobre nós, é perigoso rejeitar as autoridades constituídas numa base que não esteja na escritura corretamente dividida. Isso está lá em 2 Timóteo 2,15. Devemos obedecer às autoridades, mas em Atos 5:29 diz assim: Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. A gente precisa obedecer toda a liderança, né? Nós temos a regra que, senão que seria uma bagunça, né? Cada um faz o que quer e oba-oba. E sempre com base, né? Obedecer às leis, mas Pedro, ele ali alerta, né, que é preciso obedecer a Deus, primeiramente a Deus, e depois aos homens. Busque um conselho sábio. Ponto 8. Em Provérbios 12:15 diz assim: o tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos. Em Provérbios 19:20 diz assim: ouça os conselhos e estejam prontos para aprender. Assim um dia você será sábio. Alguém gostaria de ler Atos 17:11? Eu leio, Cris. Atos 17:11.
os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com convívio vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Obrigada. Eles estavam na cidade de Bereia, né, da ilha dos Berianos, né? Então, quando eles se interessaram mais pela palavra, né? Quando Paulo estava pregando. Então, e eles foram realmente examinar que o que estava sendo dito era realmente verdade, né? E estavam examinando as Escrituras. E devemos analisar as Escrituras para não ser enganados pelos conselhos também, né? Porque, às vezes, confiar cegamente nas pessoas e esquecer de Deus é perigoso, pois devemos buscar os conselhos nas pessoas cristãs e sábias, né? Que estes já citam até nos versículos acima, né? Que ouça os conselhos e estejam prontos para aprender, lá em Provérbios 19 e 20. Assim, um dia você será sábio, mas sempre também examinando as Escrituras, não cegamente. A pastora Fabiana falou para a gente se jogar no rio, porque a água, né? Enfim. Né? Temos que ser sábios e tudo com os conselhos dos sábios baseados na palavra de Deus. Ponto 9, olhe para o futuro. Alguém quer ler Hebreus 11, 24 a 27? Hebreus o quê, Cris? 11, 24 a 27. Eu leio. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Até 27? Obrigada, Fábio. Moisés, a gente vê ali nesse texto que ele não quis os prazeres passageiros do palácio, né, no Egito. Ele se recusou a ser chamado filho da filha do faraó, pois sabia que ele era passageiro. E se ele tivesse tomado essa decisão e tivesse ficado lá, né, teria os prazeres momentâneos, mas iria perecer eternamente. E ele viu a lei, ele decidiu lutar pelo seu povo, e Deus o escolheu para libertar o povo, e tantas outras, né, coisas, né, que a gente sabe que Deus o escolheu, né, para coisas fantásticas, os 10 mandamentos, tudo que Moisés fez. E ele sempre foi obediente, nunca duvidou. Olhar para o alvo e não para as circunstâncias, né? E Romanos 8, 18 diz o seguinte: estou absolutamente convencido que o nosso sofrimento presente não pode ser comparado com a glória em que nos será revelada. Imagina a glória que Moisés recebeu, né, lá no monte, ouvindo a voz de Deus, né? Deus mostrando os modelos para ele. Que lindo isso, né? Que não tem nem palavras. E 1 Coríntios 2:9 diz, né? Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A gente, de repente, vê uma paisagem linda e a gente imagina, se é muito melhor lá né, na eternidade, Deus é maravilhoso, chega até assim a me emocionar. Porque nós andamos por fé e não pela vista, né? Tem aquela música, né, que a gente anda não vive pela vista, vive pela fé, meu Deus não falha, né? Olho para o alto, então, vem socorro, sim, Deus proverá. E o ponto 10, né? Esperar em Deus, espere em Deus. Salmo 27:14, né?
diz assim: confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. E esse ano não, estamos em 2021. Ano passado, no início do ano, quando eu estava escrevendo essa mensagem, que eu me toquei que foi um pouco assim, bem retardatária, né? Que Deus me deu um versículo lá em janeiro de 2020, dia 6 de janeiro, exatamente. Ele me mostrou, no mesmo dia, esses dois versículos, em situações totalmente diferentes e totalmente que só Deus, porque não tem, foi através de uma pessoa que veio bater palma numa segunda-feira aqui em casa, né, as pessoas, a gente sabe que agora eles não fazem mais, mas testemunho de Jeová vem geralmente domingo ou no sábado, né, e naquele dia veio na segunda-feira, e aí exatamente eu estava em casa, que não era para estar em casa, era para estar indo buscar as crianças, enfim, e eu sempre recebi elas, né, nunca falei, não quero, ouvia, né, até complementava às vezes, ou tal, enfim, né, e meu marido já queria se esconder. Não, né, não vai lá, eles vão embora. Mas enfim, eu recebi. E nesse dia, já de manhã, eu tinha lido esse versículo no trabalho, e à tarde elas vieram, no finalzinho da tarde, e também leram esse versículo. E naquele dia eu chorei muito. Eu chorei bastante. E é Isaías 41:10, que diz o seguinte: por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e eu o ajudarei. E eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém. Então, quando um crente estiver se esforçando para tomar uma decisão segundo a vontade de Deus, é muito importante evitar pressa, porque quando estamos apressados, é fácil tomar uma decisão errada. E a gente quase não é, né, mulheres ansiosas e querer fazer as coisas. Então, nós devemos esperar até que tenhamos a certeza que conhecemos a mente, que sabemos que aquela decisão é do Senhor e que Ele cuidará de nós. E existem dois princípios bíblicos aos quais nos devemos atentar quando esperamos pelo Senhor: estar em paz e não em confusão. Nós encontramos lá em 1 Coríntios 14:33, que diz que se estivermos confusos, nunca devemos tomar qualquer decisão particular. E também Tiago 3:17 diz o seguinte: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Né? Olha só. Pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, bons frutos, imparcial e sincera. Amém, glória a Deus. E quando eu estou buscando a vontade do Senhor, eu devo buscar a paz. Me sinto inclinado a fazer alguma coisa. Se eu me sinto inclinado a fazer alguma coisa, eu preciso descobrir se a minha paz cresce ou a minha dúvida aumenta. Quando algo procede de Deus, a paz e a fé aumentam. Mas se houver confusão e dúvida, isso não será da vontade de Deus, visto como estou em dúvida e não em paz, né? E para finalizar aqui, eu coloquei também alguns textos bíblicos, versos, né, versículos, que falam do temor ao Senhor, né? Aqui são 3 que estão pautados, que até hoje à tarde a Célia também leu esse texto, que é Salmos 111:10. Se alguém quiser ler. Porque diz, são Provérbios 9:10, Salmos 111:10, Provérbios 1:7. Né? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E Provérbios 15:33 também diz, né? Do temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Quer ler, Dani? Salmo 111:10? 111:10? Uhum. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Amém, obrigada. Jó 28:28 também diz que no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Né?
Então, esses são os 10 pontos aqui elencados, né, da tomar decisões de acordo com a palavra de Deus. E Deus também me deu, mas eu não vou ler aqui, que senão vai estender muito, Filipenses 2. Esse foi um texto que Deus deu já antes até de eu ter escrito sobre isso, mas a gente pode ler depois ou outro dia, né? E agora, eu só esqueci de falar uma coisinha bem no início, que, né, eu estava falando um pouquinho da minha vida ali, de eu tomei a decisão de ser mais cristã. E eu decidi escolher a Deus, e Deus decidiu me escolher. Obrigada, Deus, obrigada. Como Deus é maravilhoso, né? E eu me sinto privilegiada por Ele ter me escolhido e Ele ter aberto os meus olhos e ter esse desejo cada vez maior, porque assistir filmes que não vão agregar em nada, eu não vou nem perder meu tempo, né? Eu quero, assim, né? Claro que eu vou ser radical de não participar, né? Tem até um país que uma vez colocaram lá que se a pessoa, não lembro o nome do país, mas se a pessoa se torna cristã, ela é expulsa até da própria casa. Mas, enfim, né? Realmente assim, a gente se transforma, mas é um radicalismo que talvez nos primeiros momentos talvez até aconteçam, mas Jesus também, né? Como que foi Jesus, né? Ele estava lá, né? Procurando os doentes para serem curados. E até um versículo complementando ali, né? Que até a pastora Fabiana me ajudou, de Romanos 29, né? Que diz assim, porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com o seu filho. Então, ele quer cada vez mais, né, os escolhidos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? E ele fez isso para tornarem parecidos com o seu filho. E ele fez isso para que o seu filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim, Deus chamou os que havia separado. Amém? Agora, para finalizar, eu gostaria rapidamente de ler eu tenho dificuldade, mas eu tenho que aprender a falar isso, que é um dom que Deus me deu, né? Eu vou recitar aqui um poema. Que no início falava, falar um texto e tal, mas eu vou recitar um poema. Decisão. Todos os dias a fazemos, mesmo intuitivamente e automaticamente. Algumas fáceis como tomar café com ou sem leite, pão frio ou pão quente, fazer arroz e feijão ou molho e macarrão. Precisamos decidir todos os dias, todos os momentos, desde a hora de acordar até a hora de se deitar. Mas existe a decisão que precisa de mais atenção, que pode mudar a rota e até que nos confronta. A melhor decisão é tomada com a oração. O nosso melhor amigo, o Espírito Santo, mostrando a direção e trazendo a solução. Se queremos de fato ser cristãos, precisamos tomar a decisão de todos os dias ter a Bíblia nas mãos, ler, praticar, compreender e principalmente temer a Deus. Então, ele dará sabedoria para as escolhas do dia a dia. Muito obrigada por esse momento, pela oportunidade da palavra. Parabéns, Cris. Muito boa a tua palavra. 10 pontos muito importantes para ajudar a gente a tomar decisões. Né? E eu não tenho nada a acrescentar. Eu acho que está ótimo. Ainda encerrou com chave de ouro, com poema. E alguma irmã que queira falar alguma coisa? Eu quero.